vou compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Das questões do simulado, para discutirmos aí. Tá aqui. Vocês já estão conseguindo ver? Sim, sim. Você sabe qual número começa? E eu não sei aí na prova de vocês qual que é a numeração. Eu Mas não cheguei a anotar. dá Vou uma olhar. olhadinha na prova de ciências. Eu acho, se eu não estou enganada, a prova de química é a do meio. Então, quer dizer, se tinha 4 de física, a de química É, tá no meio, no sim. meio. Então é Tem a como a química. gente acessar de novo a prova? Hein? Tem como a gente acessar de novo a prova? Só para ver o número? Não sei. Deixa eu olhar Deve, lá no sim, site. deve estar lá no site, deve ter Começa no número 28. 28, questão Aí, de obrigado. 20. Então vamos lá, Vai então. até o 31. Isso mesmo, certinho, Aí. acertei. Então, a nossa questão aí, número 28, né? A minha é a 1 aqui. Associe corretamente a segunda coluna com a primeira. Então, temos aí na nossa primeira coluna gás ozônio O3, gás cloro Cl2, água oxigenada H2O2, ácido sulfúrico H2SO4 e, por último, o átomo de cobre, Cu. E na coluna 2, a gente tem substância composta, elemento e substância simples, com as letras A, B e C, respectivamente. Então, a gente vai associar, né? O nosso gás ozônio, o O3, ele é uma substância simples, né? Formado aí por 3 átomos de oxigênio. Então, o 1 da coluna 1 associa-se ao C da 2. Então, 1C. Com essa associação, eu já né, desfaço, né? Ou seja, já elimino a B e a C. Então, a gente tem 3 alternativas que podem ser a resposta da nossa questão. Segundo, gás cloro, Cl2, também é uma substância simples, né? Formada por 2 átomos do mesmo elemento químico, que é o cloro. Então, o 2 também vai ser associado à letra C. Com isso, a gente já tem até a resposta da prova, né? Ó, porque lá na 1, que a 1 era C, a 2 está B, como elemento, não pode. E na letra E, a 2 está A, como substância composta, que a gente sabe também que não é. Então, a nossa resposta correta é a D, mas vamos conferir. 3, água oxigenada é formado por hidrogênio e oxigênio, então é uma substância composta. Então, o 3 estaria associado com a nossa letra A. O número 4, que é o ácido sulfúrico, H2SO4, também é letra A, porque é formado por hidrogênio, enxofre e oxigênio, portanto, substância composta. E o 5, que é o átomo de cobre, aí, seria associado à letra B, um elemento. Então, resposta correta da questão 28 aí da prova de vocês, letra D. Número 2. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fase em cada um é respectivamente. Então, a gente tem aqui um exercício sobre misturas, né? No nosso recipiente 1, a gente tem o óleo, a água e o gelo. No 2, eu tenho água gaseificada e gelo. E no 3, água salgada, gelo, óleo e granito. Então, ele pediu para a gente determinar o número de fases. Então, o nosso primeiro recipiente, ele apresenta uma fase, que é da água,
2 do gelo e 3 do óleo. Então, 3 fases. Olha só, consegui eliminar a letra C. Então, a minha resposta vai ser A, B, D ou E. O nosso recipiente 2, ele tem a água, que tem gás, água gaseificada, né? Formando para a gente, então, duas fases, né? Nessa aqui da água. E mais a terceira, que seria o gelo. Então, ó, já eliminei a letra A também e a letra D. Então, a minha resposta ou vai ser a letra B ou será a letra D. E o nosso terceiro recipiente, a gente tem a água salgada, essa parte azulzinha aqui, né, formando uma fase, o gelo formando duas, o óleo formando três e o granito, que seria a nossa quarta fase. Gente, cuidado, tá? O granito, ele é uma rocha que ele é composto por outras, pela associação de outras rochas, tá? O feldespato e mais um, que eu esqueci o nome agora. Então, por isso, a nossa resposta vai ser a letra E, tá? Esse nosso último sistema aqui, devido à presença do granito, né, por ser composto, por ser uma rocha, né, composta por outras aí, ele vai ter, em vez de 4 fases, 6, tá? Então, cuidado quando a gente tem na nossa composição rochas ou outras substâncias que são compostas, né, por, pela associação de outras substâncias, tá? Essa questão aqui, ela é muito utilizada justamente por conta disso, né? Por conta dessa pegadinha que viria na formação do granito. Ó. O granito, ele tem quartzo, feldespato e mica, ou seja, mais 3, tá? Então, por isso, a resposta correta é a nossa letra E, da 2 aí. Acredito que muitos tenham marcado a B, né? Por olhar assim a composição e achar que seriam só 4. Número 3. Associe Lilian, eu não entendi muito bem essa parte do granito. o granito, porque olha só, Marcelo, ele é uma pedra que se a gente cortar ele, né, dividir ao meio, você consegue ver a distinção dessas três rochas, né, dessas três partes que compõem o granito, tá? É bem divisível essa, assim, é bem visível, melhor dizendo, essa composição, tá? Ela é um tipo de rocha magmática, tá? Ou ígnea, vocês podem classificar dessas duas formas, acho que em geografia, né, que vocês veem essa parte melhor, que é formada pelo resfriamento do magma, né, uma lava vulcânica. Vocês já devem logo associar isso aí. Então, quando a gente corta, né, esse granito, a gente consegue ver direitinho essas três composições, tá? O quartzo, o feldespato e a mica, coloração deles é diferente. Um é mais acinzentado, o outro é mais puxado para o vermelho e o outro mais, assim, mais amareladinho, vamos colocar assim, um tom pastel, tá? Seria isso. Então, por termos esse granito aqui, não vai ser só as 4 fases que a gente vê aqui, ó. Seria Mas essas três partes diferentes, elas têm fases diferentes? Não, são todas sólidas, tá? Mas se o seu granito tivesse aqui partido e mostrado para frente aqui para nossa gravura, você conseguiria ver essa distinção direitinho. Mas a fase não é o estado que tá. Mas olha só, nem sempre, Marcele, vai coincidir a fase com o estado, tá? Por quê? Eu posso ter uma mistura aqui. Olha, só você olhar a questão do óleo e da água. Todos dois são líquidos, tá vendo? Mas eles
não se misturam. A gente fala que são dois líquidos immiscíveis, então a gente consegue ver a separação dessas fases nitidamente. O mesmo acontece aqui na rocha, no granito. Deu para Entendi. entender? Sim. E o granito ele sempre vai ter 3 fases, então? Sempre. Se quiser colocar aí, anotar, pode destacar Ok. isso aí na sua prova, tá? Quartzo, feldespato e mica. Essa é a composição dele sempre. Ok. Tá? Questão 3. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Então, olha as afirmações que nós temos aqui. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Então, já sei que eu vou ver, nós vamos comentar aqui a respeito dos modelos atômicos, né? Então, vamos falar de 3 modelos aqui, principalmente aqui. Segunda afirmação, o átomo é uma esfera maciça. E terceira, o átomo é formado por 2 regiões denominadas núcleo e eletrosfera. Então, é só a gente associar, né? Qual característica foi determinada pelos cientistas aí. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Então, quando a gente fala nessa questão aí das propriedades elétricas, né? Quem citou isso primeiro, gente, foi Thomson, certo? Porque Dalton não falava a respeito dessa questão aí né, de partículas menores, então não teríamos propriedades elétricas. Então, o 1 é relacionado a Thomson. Então, com isso, eu já elimino 3 das opções, ó. A letra A, a letra C e a letra D. Então, fiquei entre a B e a E. 50% de chance de acertar. 2. O átomo é uma esfera maciça. Falou em esfera maciça, falou em Dalton, primeiro modelo proposto, né? Na parte da ciência, né? Da associação do experimental com a teoria. Então, com isso, a gente já tem a nossa resposta, ó. É a letra B. E só para confirmar, o átomo é formado por 2 regiões, denominada núcleo e eletrosfera. Quem fez essa divisão? Foi Rutherford, né? Que foi quem determinou a relação massa-átomo. Então, por isso, a resposta da questão 3 é a letra B. E a quarta e última aí, traz para a gente uma tabelinha com pontos de fusão e de ebulição. Então, a gente vai trabalhar aqui a questão de mudança de estado, né? Provavelmente. A tabela a seguir traz os pontos de fusão e ebulição em graus Celsius sob pressão de 1 atm de alguns materiais. Com base nas informações da tabela, assinale a alternativa que indica quais materiais estão no estado de agregação líquido à temperatura ambiente por volta de 25 graus Celsius. Então, ele quer saber, a 25 graus Celsius, qual dessas substâncias aqui se encontra no líquido, tá? A gente tem o oxigênio, que tem ponto de fusão e de ebulição negativo. A amônia também apresenta ponto de fusão e ebulição negativos, os dois, né? Metanol, ponto de fusão é negativo, mas o de ebulição não é 64,7. Acetona, ponto de fusão é negativo, menos 94,6. De ebulição já é positivo, 56,5. Mercúrio, ponto de fusão negativo, menos 38,87. Já o de ebulição é positivo, 356,9. E o nosso alumínio, ele tem ponto de fusão 660, bem alto, né? E o de ebulição 2056. Então, eu quero saber a 25 graus Celsius qual deles será líquido. Então, olha só, se eu comparar
os pontos de fusão e de ebulição do oxigênio, todos dois são negativos, todos dois abaixo de zero. Então, quando estivermos a 25 graus Celsius, ele já vai estar no estado gasoso, né? Ele já vai estar por aqui, ó. O nosso 25 está mais ou menos aqui, né? Seria aqui sólido, aqui líquido e aqui gasoso. Então, o oxigênio não é, ele é gasoso. A amônia também, né? 25 graus Celsius será gás. Por quê? Tanto o ponto de fusão quanto de ebulição são negativos, são abaixo de zero. A temperatura ela vai subindo? Isso mesmo, tá vendo? Por que que o difusão do oxigênio é menos 218? É menor do que o de ebulição, que é menos 183. Ela vai diminuindo, tá, Marcele, até chegar no zero. Aí, quando chega no zero, ela vai subindo normalmente, igual a gente está acostumado, 1, 2, 3. Mas no negativo, valores maiores são mais baixos, tá? Guarda Eu isso. não entendi muito bem do alumínio. Ó, do alumínio, ele tem ponto de fusão altíssimo, 660, ou seja, acima de 500 graus Celsius, tá? E o ponto de fusão dele é muito longe do zero, bem alto, bem elevado, e o de ebulição mais ainda, ó, só depois de 2056 Ok. que ele vai deixar de ser líquido e passar a ser gás, tá? Ponto de Agora, fusão é do sólido para o líquido, não é isso? fusão, isso, certinho, isso mesmo. Ok. E outra coisa que eu não entendi Hum, foi o sob pressão de um ATM. bem, quando colocar essa questão, seria a nossa pressão normal, padrão, tá? Então, a gente fala que em condições normais de temperatura e pressão, seria temperatura aproximada de 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, tá? Essa pressão, ela só não existe, Marcele, ao nível do mar. Aí ela é zero, tá? E em condições normais, ela seria um ATM. E quanto mais alto for o local que você tiver, né? Quanto maior a altitude, essa pressão também é um pouquinho maior, tá? Então, normalmente, a gente vai trabalhar com essa aqui, de 1 ATM. Então, quando Ok. falar isso, você imagina, é como se fosse o dia de hoje, né? A temperatura deve estar um pouquinho menos de 25, mas aí vamos arredondar, 25 graus Celsius e pressão padrão de 1 atm. Sempre assim, Ok. tá? Então, Então, um ATM é a gente contar em um dia normal no lugar que a gente está. isso. É o padrão Ok, nosso, isso mesmo. beleza. Certinho, pode associar sim. Então, vamos comparar o metanol. O metanol, ele deixa de ser sólido e passa a ser líquido a menos 97 graus Celsius, uma temperatura negativa, abaixo de zero, né? Só que ele só vai deixar de ser líquido e se transformar em gás em 64,7. Então, os nossos 25 graus Celsius vai estar aqui no meio, não vai? Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, que é o momento que o metanol está líquido. Então, achei a primeira substância no estado líquido. Agora, vamos ver a acetona. Olha aqui, a acetona, ponto de fusão dela, né? Quando ela muda de sólido para líquido. Também negativo, menos 94,6. E o ponto de ebulição positivo, né? 56,5. Então, os nossos 25 graus Celsius, que é a temperatura que a gente está trabalhando, está aqui, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, quando a acetona se encontra líquida. Então, eu tenho metanol e acetona no estado líquido por enquanto. O mercúrio, ponto de fusão dele, menos 38,7. Então, ele muda do sólido e se transforma em líquido abaixo de zero, antes de zero, né? E só vai deixar de ser líquido e se transformar em gás em 356,9. Então, os meus 25 graus também vai estar aqui, ó.
entre o nosso ponto de fusão e de ebulição, que é o nosso estado líquido. Então, eu tenho metanol, acetona e mercúrio no líquido. Vamos conferir o último, que é o alumínio? Olha o ponto de fusão do alumínio, bem alto, né? 660. Então, a nossa temperatura, né, 25 graus Celsius, ela é menor que 660. Então, a 25 graus Celsius, o alumínio ainda se encontra no estado sólido. Então, a nossa resposta correta vai ser a alternativa que tem essas três substâncias, ó, metanol, acetona e mercúrio. Elas que serão encontradas no estado líquido a temperatura de 25 graus Celsius e sob a pressão de 1 atm, que é a Liga. alternativa B, né? Metanol, acetona e mercúrio. Certinho? Ok. Entenderam aí Sim, todas as nossas Sim. questões, sem dúvida? sim. Beleza, É, então. todos os materiais, eles têm ponto de fusão e ebulição? Sim, toda substância vai ter, só a mistura que não, tá, Marcele? Então, falou em oxigênio, falou em ferro, qualquer um vai ter. E sempre vai ser informado para vocês, não precisa preocupar em decorar. Papel, por exemplo, não teria, né? Não, porque ele já é uma mistura. Isso Uma aí. mistura. É, Ok, só beleza. mesmo uma substância simples. E Mas o aí? material principal, a matéria-prima do papel, vai ter. Isso, a Como é que chama celulose. mesmo? Celulose, sim, Isso, isso vai mesmo. ter. Vai ter, certinho. Ótima associação. Isso aí. Ok. E aí, acertou todas as 5? Todas as 4? Ou não? Não, eu não acertei Também a não. do ponto de fusão. Do ponto de fusão, não, das fases. Essa última, a 4. Granito. Ah, tá. A da mistura. Entendi. É, a Aquela ali 20. é pegadinha mesmo, Marcelo. Muita É, mas gente. agora eu nunca mais erro Você não também. Ah, esquece. eu também caí nisso. Também, Ricardo, errou Ixi. a mesma? É, eu errei as duas primeiras. Eu marquei a B. A 4, né? Que tinha 4 fases no terceiro. Isso. A Laís errou a última. Na hora que ela passou para o gabarito e a das fases também. Nossa, eu errei um monte de português passando pro gabarito. Então, o bom do simulado é isso, gente, para treinar vocês. Agora é hora Sim, de errar. Pode errar quantas vezes precisar, né? Porque no dia da prova vocês já vão estar acostumados com isso. E se acontecer, sim. vão ser menos questões ou talvez nem aconteça. Mas É. que bom. Então, assim, eu gostei, né? A Marcele errou uma, o Ricardo duas, a Laís duas, né? Porque o que vai contar é o do gabarito, então 50% da prova foi feita. Felipe Santana e o outro Felipe, coloca aí pra gente quantas que vocês erraram, acertaram. A Anitta também, a Liliana, o Cláudio. A 30 dos de Dalton, Sim, dos Rutherford modelos e atômicos. Thompson, ela costuma cair? Às vezes vem, Marcelo. É o que eu falei com vocês semana passada, né? Ela é meio complicada, né? É assim, é uma prova, né, que eles vão tirar 4 questões só de química, né? Então, tem Uhum. ano que vem essa parte de modelos atômicos e tem ano que não, que aí eles priorizam as nossas funções inorgânicas, que é praticamente a última matéria que a gente vê, ligações químicas, tá? Mas é Ok. bom vocês saberem fazer essa associação, porque pode vir, sim, Ok. tá E joia? a parte de. Como chama? Esqueci o nome da matéria. Para separar, de separação. Cai também? Tá, eu não coloquei, né, questão de separação de mistura. É, Costuma vir também, tá? Depois, ok. assim que a gente terminar toda a matéria, a gente sempre faz isso. A gente pega as últimas provas e começa a resolver, tá? A gente começa das 3 últimas e vai passando assim, de acordo com o que for dando tempo. Vocês vão ver como que é bem sortida a prova de química. Mas concentra mais, gente. Todos os anos, eu posso falar, todo ano vem. É distribuição eletrônica,
né? Que ainda nem cobrei nessa daí, a gente vê no próximo simulado eu coloco. É aquela dos números quânticos. Isso, mas aí já é mais o diagrama mesmo, tá? Aquele lá da piramidezinha? Isso, do Ah, 1S2, tá, tô aquela ligado. partezinha, isso ali. Ok. Tabela periódica, que é o nosso próximo assunto, também Ai, cobra meu Deus, medo. bastante, vem quase todo ano. E essa parte que é a última, né, que são das funções inorgânicas, também sempre vem, vocês vão ver. Essas matérias aí, é praticamente todo ano elas aparecem na prova. Qual que é a última que você falou? Funções inorgânicas, é o capítulo 6 da nossa apostila aí. A gente ainda não viu, não, né? A gente está no 2 ainda, tá? Mas Ok. a gente chega lá tranquilo, Ok. certo? Então, pessoal, 4 e 5, né? Tá quase no finalzinho da aula. Vamos conferir, então, vamos ver quantos exercícios dá para a gente conferir aqui, tá? O que não der tempo, eu mando o gabarito no grupo para vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado que a gente esclarece, tá? Beleza. Então, vamos lá. Página 18 aí da nossa apostila. Exercício de fixação do capítulo 2. Então, vamos começar a nossa correção. Deixa eu só ver quem está aqui, porque a Lívia avisou, né, que a partir de hoje tem chamada. Os dois Filipes estão, o Felipe e o Felipe Santana. O Cláudio também está aqui. O Ricardo, que eu tinha falado que ainda não tinha chegado. A Marcele. A Laís. Não, Laís. Tá ali. Eu não tinha visto. Laís, desculpa. A Liliane. Liliana, né? E tinha mais uma, não tinha? A Anitta estava aqui, né? Deve ter caído a conexão dela. Então tá todo mundo hoje, né, gente? Acho que tá todo mundo assistindo a aula aqui. Certinho. Não é todo mundo, não. Não, tá faltando, gente, ainda? Na aula do Matheus tinha 11, eu acho. Oh, 11 ou 10. então tá bom. Então tá Faltando a faltando. Yasmin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 8, né? Então, beleza. É. Mas tem bastante, então tá bom. Então vamos lá. O exercício de número 1 aí, ó. Ita. A Anitta estava, né, no começo da aula, ela até deu boa tarde, deve ter caído a conexão, alguma coisa, ou precisou de sair, né? Ela estava no começo, agora já saiu. Então vamos lá, exercício 1 aí, página 16. 18, desculpa, 16 nada, 18. Um certo íon negativo, X3-, tem carga negativa -3. Sendo seu número total de elétrons 36 e seu número de massa 75. Podemos dizer que seu número atômico e de nêutrons são respectivamente. Então, olha só, ele me deu a fórmula do íon, né, que foi formado aqui, X3-. Se ele é um íon negativo, né, ele foi formado, ele foi adquirido pela perda de elétrons, né? Perda, gente, ou ganho? E confundi aí. O que é? Quando o íon é negativo, ele ganhou ou perdeu elétrons? Me ajuda aí. Perdeu? Perdeu? Ganhou, gente. Eu falei trocado. O positivo é que perde. O negativo ganha. Lembra Ok. que o elétron é carga negativa? Então, quando está com esse sinalzinho negativo, está mostrando para a gente que tem mais elétrons, tem mais partículas negativas. Então, o nosso íon ganhou, né? Adquiriu 3 elétrons. O que que é o íon? Eu Hein? não tô lembrando. O íon, o que que é o íon? O íon é quando a gente
desequilibra o átomo, lembra? Ou você retira ou Lembrei. você acrescenta elétrons. Ok. Quando ele é negativo, ele é chamado de ânion. E quando ele é positivo, ele é chamado de cátion. Certinho? Então, quando é positivo, ele perde elétrons. Perde Ele é elétron. negativo, ele ganha. Isso mesmo, certinho. Elétrons é de carga negativa, né? Isso mesmo, isso aí. Ok. Ok. Então, se ele falou para gente que o número de elétrons é 36 e esse íon aí, né, negativo, ganhou 3 elétrons, vocês concordam comigo que para eu determinar o número de prótons, ou seja, o número atômico, eu tenho que retirar 3 elétrons para que fique em equilíbrio o meu átomo e tenha o mesmo número de prótons e de elétrons? Então, o meu número atômico vai ser 36 menos 3 e vai ser 33, certo? Então, com isso, eu já eliminei 3 opções, a B e a E. A minha resposta vai ser C ou vai ser D. O que vai fazer a gente determinar a nossa resposta correta? O número de nêutrons que ele pediu. Olha só, vamos escrever aqui para a gente deixar Eu bem não entendi claro. muito bem. Não entendeu? Então, peraí que a gente Não. volta, Marcelo, só um minutinho. Olha, eu vou colocar aqui as informações que o exercício deu para gente. Olha só, ele fala para gente sobre um íon, né? Que é representado aqui pelo X, porque qualquer elemento químico pode ser, e que tem essa carga negativa aqui, ó, 3 menos. A gente acabou de lembrar que quando o íon é negativo, íon, né? Negativo, ele ganha elétrons. Acabamos de falar isso aqui. Então, ele ganhou elétrons. E o exercício deu para gente, nossa, justamente o número de elétrons desse íon. Ele fala que o íon X tem 36 elétrons. Lembra que quando a gente estava estudando as ideias que surgiram com os modelos atômicos, eu falei com vocês que a gente tem 2 informações muito importantes no átomo. O seu número de massa, que é representado pela letra A, que é resultado de quê? Do seu número atômico ou número de prótons com o número de nêutrons, certo? E temos o número atômico, né, que é igual ao número de prótons. E num átomo neutro, na forma que a gente encontra eles na tabela periódica, eu tenho número de prótons igual a número de elétrons. Certo? Se o nosso íon, que tem essa carga aqui 3 mais, né? Ou seja, ele está falando para a gente que ele ganhou 3 elétrons, para ele voltar para essa situação aqui, para ele ser novamente um átomo neutro, vocês concordam comigo que eu tenho que descontar, ou seja, eu tenho que retirar esses 3 elétrons que ele ganhou para se transformar em íon? Então, o que eu faço para achar o número de prótons? Ó, prótons será igual ao 36, que é o número de elétron, menos 3, que foi a quantidade que ele ganhou. Então, o nosso número de prótons será igual a 33, que é o mesmo que o nosso Z, que é o nosso número atômico. Entendeu, Marcelo? Ou ainda não? Eu entendi mais ou menos. Eu não entendi muito bem essa parte do A, do Z. Tá, então beleza, já volto nessa parte então. Ele fala para a gente também, no enunciado da questão, que o número atômico é 75.
Então, ó, esse nosso íon aqui, 3-, ele tem número atômico 75, ó, o nosso A, tá aqui, ó. E eu acabei de determinar o nosso Z, né? Que é o número de prótons, que é 33. Agora, ele fala para a gente o quê? Podemos dizer que o número atômico, já achei, 33, e o número de nêutrons. Como que eu vou achar o número de nêutrons? Através da minha expressão, A igual a Z mais N. Onde A é 75, Z, que é o número atômico, que é igual ao número de prótons, 33, e N é o que a gente quer descobrir. Então, é só eu fazer uma subtração aqui, ó. 75 menos 36 vai ser igual a N. Então, N vai ser igual a 42. Fiz a continha certinha aí. Então, encontrei, ó, número atômico 33, aqui, e número de nêutrons 42. Resposta correta do nosso exercício 1, letra C. Tá? Então, Marcelo, só para fechar aqui essa questão, foi determinado, né, que todo elemento, todo átomo, ele sempre vai ter, né, o seu número atômico e seu número de massa. E quando a gente representa o elemento ou o átomo genericamente pela letra X, Y, Z, é porque a gente está falando que pode ser qualquer um dos átomos ou elementos que a gente conhece. E por convenção, sempre essas informações virão da seguinte forma: número atômico, que é representado pela letra A na parte de cima, à frente do símbolo do elemento, e o número atômico, que é representado pela letra Z na parte de baixo, à frente do número do elemento. Qual é o elemento atômico? Hein? Qual que é o elemento atômico? Você falou que os dois são elementos atômicos. Desculpa. A é o número de massa. Ok. Certo? E Z é o número atômico. Então, A é o número de nêutrons? A soma de nêutrons com o número de prótons ou o número atômico, como você achar melhor guardar, mais fácil. Tá? O número de massa é sempre essa relação aqui, ó. A soma do número de prótons ou número atômico com o número de nêutrons. Certo? Ok. Vai ser sempre o nosso valor maior, né? Porque O Z, ele está representando a quantidade de massa? de prótons, tá? Prótons. Massa é o A. Ah, Uhum. é verdade, nêutrons. Ok. Certinho? E quando Ok. formar um íon, tiver uma carga, ela vai vir sempre aqui na parte superior, né? Direita aqui do nosso átomo, sempre depois do símbolo do elemento, como é o caso do nosso íon aqui, 3-. Certinho? Ok. Beleza. Então, gente, deu tempo de corrigir um exercício, né? Porque já são 4h18, mas não tem problema. Vocês preferem, aí vocês que vão decidir, que a gente corrija esses exercícios durante a nossa aula da semana que vem, ou eu posso mandar o gabarito e vocês confiram e a gente tira as dúvidas. O que vocês preferirem, a gente faz. O que vocês acham? Eu prefiro que mande gabarito, porque aí não perde tempo da aula. Eu acho. Eu acho que eu prefiro corrigir na sala. Na Que aula. aí a gente tira todas as dúvidas. Às vezes no gabarito a gente esquece de uma ou outra. Ou manda o gabarito e anota as dúvidas também. Tá certo. Pode, né? Então tá. Eu vou fazer o seguinte, então. A semana que vem a gente vai corrigindo, tá? Igual a Marcele sugeriu. E eu vou deixar o gabarito lá, igual você quer, Ricardo. Tá? Ok. E você olha lá, alguma dúvida que você tiver, você já traz para nossa aula. Beleza? Beleza. Então, gente, obrigada pela atenção de vocês sempre comigo aí, tá? Boa semana.
parabéns mais uma vez para o nosso top 3. Obrigada. E quero ver nos outros simulados todo mundo aí no nosso top 3 aí. Já pensou em empatar? 2 no primeiro, 2 no segundo, tá? Tomara que seja assim no próximo simulado. Sim. Falou, gente. Muito Falou. obrigada. Até semana que vem. Semana que vem. Até.